Saudações, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Figurando. Eu sou o Bruno Chiquito, você está no Figurando do Blog do Chiquito, nosso canal de pintura de figura e impressão 3D do Blog do Chiquito. E hoje nós vamos vir mais uma aula do Zerotop. Vou tirar o elefante da sala agora. Irei falar de tintas à base de água. Eu sei que você está esperando. Você está esperando o vídeo do Chiquito usando isso aqui no aerógrafo. Tá? Vou falar a respeito disso no vídeo de hoje. É vídeo longo, é vídeo de papinho. Não vai ter Chiquito usando tinta no aerógrafo. Isso daqui são aulas teóricas, tá? Porque o Chiquito está te ensinando de verdade, tá? E ensinar prática sem teoria é adestramento, e quem é adestrado é cachorro. Eu estou ensinando vocês. Então, senta aí, relaxa, pega um cafezinho, que a gente vai puxar o assunto tintas à base d'água no aerógrafo, depois do seu like, depois da vinheta do Figurando. Fica aí. Sejam todos bem-vindos à nossa aula número 12 do Zerotop, a segunda parte do que usar no aerógrafo. Falaremos daquilo que você está esperando ouvir eu falar, né? Tinta base d'água, principalmente acrylex. Antes, deixa eu fazer uma exclamação aqui, tá? Deixa eu botar um alerta. Estou falando de aerógrafo, tá? Todas as opiniões e as informações que eu transmiti a você no vídeo de hoje são voltadas e relacionadas principalmente para aerógrafo. Estou falando de aerografia, tá? Não estou falando de uso no pincel, tá? Porque já vou deixar claro desde já que para uso no pincel não existe tipo de tinta melhor, tá? Prova disso é a quantidade de tinta à base d'água que eu tenho aqui. Dezenas de Toncolors, eu tenho um gaveteiro. Esse aqui é um gaveteiro, basicamente tinta à base d'água. Aqui tem Green Stuff, tem Scale, tem Citadel, tem várias linhas da Vallejo, tem acrylex, uso bastante acrylex, tá? Então, não estou falando de pincel, tá? Não venha comentar, mas no pincel, mas com o pincel, não estou falando. Não comece esse vídeo me irritando, hein? Estou falando de aerografia. Eu estou em aulas de aerografia. E aí, quando a gente vai para o aerógrafo, já alerto vocês. Esse tipo de tinta é o pior tipo de tinta, ou um dos piores. Talvez exista um tipo pior de tinta, mas dos usuais que a gente tem, tinta acrílica à base de água, né? Acrylex e afins são os piores tipos de tinta para o aerógrafo, tá? Para aerografistas velhos que nem eu, né? Eu não sou aerografista velho, sou um aerografista velhaco. Eu faço as coisas à moda antiga. Aerografistas velhacos como eu consideram um erro conceitual usar esse tipo de tinta no aerógrafo, tá? Mas aí você está me perguntando, eu posso usar acrylex no aerógrafo? Pode. Tem até os atalhos que a gente pode ensinar. E as outras tintas, né? Temos as tintas nacionais, né? Toncolors, bem boas. Temos as gringas, Vallejo, K, Tuff, Scale, PW, pode, tá? Essas linhas, inclusive, possuem linhas próprias para aerografia. Mas eu preciso que você entenda, tá? E mesmo as marcas boas, às vezes os produtos apropriados para aerógrafo, esse tipo de tinta ele é muito inferior, quase que um armengo usar, uma gambiarra usar esse tipo de tinta no aerógrafo. Mas isso virou uma tendência, virou uma moda, e de fato tem gente que se dá muito bem, tem gente que extrai muitos bons resultados com esse tipo de tinta, mas para cada
ser humano nesse mundo se dando bem com uma tinta acrílica à base d'água no aerógrafo, tem umas 40 reclamando que o aerógrafo dela tá entupindo, que o aerógrafo tá parando. Tudo tem a ver com o conceito que você já aprendeu nas aulas anteriores de volatilidade, né? E essas tintas, para elas serem menos tóxicas, menos agressivas, menos fedorentas, fazerem menos mal para a nossa saúde, menos mal, tá? Porque totalmente saudável, tinta nenhuma é. Para elas conseguirem todos esses resultados satisfatórios, a primeira coisa que essa tinta tem que fazer é abdicar da sua volatilidade e usar de truques para conseguir funcionar no aerógrafo. Mas elas funcionam em algum nível, tá? Inclusive, é importante você saber que essas tintas são ruins no aerógrafo, até para você conseguir extrair bons resultados dela no aerógrafo. Você precisa saber desse detalhe antes de se desesperar com uma tinta dessa e achar que você é a pior pessoa do mundo no aerógrafo. Quando vem alunos para mim e eles querem aprender aerografia com o intuito de usarem esse tipo de tinta, eu primeiro ensino a aerografia com eles, com as tintas boas, com as tintas solvidas, as tintas bacanas para aerógrafo. E quando essa pessoa está bem resolvida na aerografia, se a aerografia dela ela tá mandando super bem na aerografia, aí que a gente passa para tinta base d'água. Porque eu preciso que o meu aluno domine a aerografia, domine a máquina, domine o funcionamento da máquina. Aí depois a gente introduz uma tinta que não é tão boa assim, ele vai ter desenvoltura para contornar esses problemas, tá? Mas o grande mal de hoje é que as pessoas já começam por esse tipo de tinta, tá? Esse é o grande desgarrado que nós temos entre essa geração nova de pintores de figuras, de makers, que vê os aerógrafos vendidos no AliExpress, vê a galera usando no YouTube, sai correndo para usar, e essa galera não tem contato nenhum com os antigos aerografistas, com os antigos ilustradores, né? Essa galera não tem contato nenhum com a antiga arte do aerógrafo. E é a antiga arte do aerógrafo que faz o aerógrafo funcionar bem de verdade. Mas não dá para fechar os olhos contra esse problema, né? Não posso simplesmente ignorar e falar para vocês vão usar a tinta que eu quero, né? Eu não tenho esse poder. Inclusive, a internet, ela precisa chegar num consenso, né? Os outros criadores de conteúdos, meus colegas, por exemplo, eles precisam chegar num consenso em decidir se eu amo ou odeio acrylex, né? Tem gente que acha que eu amo acrylex de paixão, que eu só uso acrylex, né? Não sei da onde tirar isso daí, né? E tem gente que acha que eu tô numa epopeia contra acrylex, que eu quero ir pôr fogo na fábrica, que também não é verdade. Na verdade, eu não tô muito ligando para isso, tá? Eu não gosto de acrylex. Eu acho que é uma tinta, ela cumpre o que ela promete entregar, né? E ela não promete nada, mas ela cumpre. Mas ela tem muitos problemas para nós, né? Não fizeram pensando na gente, mas ela tem muitos probleminhas para nós, tá? Só que ela tá dentro do esperado, né? Errado é quem vai e espera muito da tinta. Eu, por sinal, numa temporada aqui do Figurando, uma temporada de lives, eu pintei uma figura, até por questões de desafio, eu pintei uma pintura, fiz uma figura usando só acrylex, e a figura ficou muito boa. Eu gostei do resultado, eu consegui extrair boas saturações, boas cores da acrylex, né? Funcionou bem a acrylex, né? Para mim, a acrylex é um recurso. Eu entendo todo mundo que usa acrylex, todo mundo que demanda acrylex, né? Acesso à tinta é muito difícil e a acrylex está em todo lugar, né? Então, inclusive, para sermos um criador de conteúdo / professor responsável, a gente precisa ensinar a galera a usar o que elas têm acesso. Mas saibam, né? Coloquem isso dentro do coração de vocês, tá? E o que vocês têm acesso é uma porcaria, tá? E eu não culpo a acrylex. A acrylex em momento nenhum prometeu pra gente uma tinta de modelismo ou uma tinta de pintura de figura, tá? Se eu lembrar, coloco um card aqui lá do blog do Chiquito, da minha opinião a respeito de tinta acrylex dentro do hobby. Nesse vídeo aí tá a minha opinião real sobre a acrylex. Então vamos lá, vamos pautar, né? Prós e contras. Porque
99,9999% da internet apoia as tintas à base d'água, e só você, Chiquito, vem reclamar das tintas aqui no YouTube, tá? Porque só o Chiquito sabe usar aerógrafo. Não, brincadeira. Tem muita gente que sabe usar aerógrafo, né? E a gente tem ensinado uma galera aí, né? Talvez falte mais dessa galera aqui no YouTube, né? Ou talvez as marcas de tinta tenham um certo lobby e patrocinem mais criadores de conteúdo para criar conteúdo para eles, né? Será? Não, acho que agora eu fui muito conspiratório, agora não vou pensar nisso daí. Mas vamos lá. As vantagens evidentes. A primeira, né, é o que a gente já falou, né? A volatilidade, né? Se ela faz bem ou mal, né? De fato, inegável. Ela faz mal, sim, mas faz menos mal do que a tinta base tino, tá? Tem suas precauções, tem os seus cuidados, mas no resumo da ópera, na ponta do lápis, sim, essas tintas à base d'água, todas essas fazem menos mal, são menos alergênicas, né? Causam menos irritação da esposa quando está usando, né? O cheiro da tinta, né? Tem isso daí, né? Tem a questão da disponibilidade, né? Que é o que sustenta a Acrylex na bancada de todo mundo, né? Tá disponível. Eu, por exemplo, tenho 2 lojas com catálogos inteiros de Acrylex disponíveis para mim a 1 quarteirão de distância da minha casa. Então, se eu preciso de uma tinta na emergência, uma tinta na quantidade, vai ser Acrylex. E é geralmente esse uso que eu dou, né? Na pintura, no miniaturismo em geral, tem os momentos nobres e os momentos muito nobres, né? Tem aquele momento que você está fazendo algo que é o centro nerval da sua peça, né? O centro focal da sua peça, e só determinada tinta de determinada marca consegue fazer o resultado que você está esperando, né? Vai ter aquele momento de pintar o barro, de pintar baú, de pintar madeira velha, aí qualquer tinta serve. Até interessante você ter esse tipo de recurso, você não gastar tua tinta boa, né? Gastar tinta boa fazendo coisa ruim. E ainda assim, se a gente desgarrar de Acrylex, a gente ainda tem uma disponibilidade muito legal, né? Hoje a gente tem marcas nacionais fazendo o fino da bola aí de tintas. Tem a Tom Colors, parceira minha aqui, de muitos anos, faz uma tinta maravilhosa, eu uso muito. Tem a Talento, que faz um trabalho bem legal, tintas boas. O próprio Drico Modelismo tem uma linha de tintas acrílicas. E tem as grandes marcas que não fazem tintas para o modelismo, para o miniaturismo, mas que você consegue aproveitar, assim como Bebel, Liquitex, nacionais como Corfix, né, que são rivais da Acrylex. A Acrylex a gente já comentou. Essas tintas estão mais disponíveis. Muito mais fácil você achar uma tinta acrílica base d'água do que você achar um duplo a nitrocelulose. Muito capaz, inclusive, que antes de assistir essas aulas de tinta, você nunca tivesse ouvido falar de tinta dupla, né? Ou de nanquim aerógrafo. Né? Então, geralmente é o que acontece. E se a gente for falar de grife, marcas top, né? Tira um pouco a Acrylex. Lento e Tom Color você pode deixar, porque eu considero elas pacas. Deixa essas duas no patamar ali de Lerro, Drea Minat. Eu tô vendo a minha cinta aqui, eu separei um monte aqui, ó. Drea Minat, Green Stuff, Scale 75. Scale 75 faz umas tintas muito boas, cara. Você pega essa grife de tintas, algo não pode ser demovido dessas marcas, são as qualidades cromatográficas. Tá? Essas tintas são as tintas mais modernas do mundo. Elas não são as melhores para o aerógrafo, tá? Mas elas são as mais modernas do mundo. São as tintas que ainda tem muita gente boa, muita cabeça boa, marretando em cima disso, desenvolvendo, aprimorando, fazendo cores novas, melhorando os pigmentos, melhorando as formulações. Tá? E hoje, 2025, gravação desse vídeo, você tem soluções cromatográficas maravilhosas nessa marca. Tintas de pigmentação intensa, tintas de pigmentação vivas, tintas fluorescentes, tintas metálicas, tintas não metálicas, setzinhos, conjuntozinhos, né?
Eu sempre gosto, assim, sempre que sobra uma grana eu compro uns conjuntozinhos dele, tá? As tintas é muito legal, tá? Às vezes vem cores maravilhosas nesses conjuntos, né? Esse aqui é um conjunto de não metallic metal, um negócio que eu não sou muito bom de fazer. Às vezes quando a gente se arrisca. Mas às vezes vem cores nesses conjuntinhos aqui que você normalmente não compraria, mas são cores maravilhosas. E vem um tutorialzinho dentro para você fazer a técnica, né? Eu tenho esse aqui eu ganhei do próprio Átila do Pintando Miniaturas, né? E é maravilhoso esse conjuntinho de tintas. Tem cores que eu simplesmente apaixono. Às vezes eu quebro a cabeça pensando o que eu vou fazer de azul para usar esse conjunto de cor. Esse aqui é da Scale 75, uma marca que eu estou virando muito fã dessa marca. Sempre que eu posso, eu tô adquirindo umas tintinhas dela, né? E tem Vallejo também, né? A Véia de Guerra era a minha favorita, né? A Vallejo tá indo para caminhos esquisitos, né? Era a minha favorita, ainda tem muito, tem uma gaveta de... Esses caras estão chegando a soluções cromatográficas fantásticas. É até uma pena, às vezes, a gente não conseguir performar tão bem no aerógrafo com certas cores, porque resolveriam panes gigantescas para nós, né? Mas eu não vou fechar os olhos para isso, né? A qualidade do pigmento, o refino do pigmento, cores intensas, cores punch, né? A galera ia saber de equilibrar bem os sólidos da tinta para a tinta poder ir com mais pigmento e assim melhorar a cobertura, melhorar os efeitos. Tá? Isso eu não vou tirar dessas tintas. E é até por isso que essas tintas são tão maravilhosas no pincel. Aí é por isso que a gente não abre mão delas. Você tá aqui para aprender a pintar figura, você vai precisar de tinta para o pincel. Você já sabe a minha opinião. Tá? E talvez seja por isso que elas se sustentem tanto, essa versatilidade. Tá? Elas não são a melhor tinta no aerógrafo que existe, dá para usar, dá para fazer algumas coisas, dá para fazer bastante coisa, tá? E a mesma tinta você vai e pula pro pincel sem perder a tonalidade, sem perder a cor, sabe? Manter as mesmas transições, manter a mesma base tonal. Essa versatilidade é o que sustenta esse tipo de tinta, né? Então, eu acho que o modelista do século XXI, talvez ele seja um cara que não queira ter dois tipos de tinta, queira ter um tipo de tinta só. Aí é esse tipo de tinta que vai ter que olhar, né? Porque o duco, poliéster, que são maravilhosos para o aerógrafo, não se usa no pincel, não tem como usar essas tintas no pincel. Simplesmente não funciona. Simplesmente não adianta nem você tentar. Simplesmente não funciona. Então, essa versatilidade talvez seja imbatível, né? O que contrasta um pouco, né, com a estratégia das marcas, né, que tenta vender cada vez mais tintas, mais produtos, novas cores, novas linhas, né? Eles usam muito essa política de te deixar sempre defasado nos lançamentos para você sentir essa necessidade de ter que ficar comprando coisa nova, né? Se o negócio é tão versátil, você compra uma vez e resolve tudo, né? Talvez as marcas saibam que elas têm um produto muito bom, né? E que se elas não fizerem essas políticas agressivas de venda, você para de comprar, porque você vai ter já e não vai comprar mais, né? Talvez seja isso. Tomando conclusões no meio de um roteiro de um filme que nem tava aqui na minha ficha para ler isso aqui. Se elas são tão boas, Chiquito, por que elas são tão ruins no aerógrafo? Vou repetir, hein? Estou falando de aerografia, tá? Não vem falar de céu, de glaze, de piriri parada. Não é sobre isso. Não me irrite, por favor. O grande problema dessas tintas é a baixa volatilidade. E o seu aerógrafo, ele se alimenta de volatilidade, tá? Essas tintas, elas não atomizam tão bem quanto as tintas solvidas, tá? Pelo fato delas não serem solvidas, elas serem diluídas. Elas estão diluídas no meio aquoso. E é o meio aquoso, inclusive, que possui aglutinantes, né? Então ele possui coisas assim que forçam os líquidos a se manterem líquidos no intuito disso se solidificar um dia, né? Pegou essa ideia? Então parte do pressuposto que essas tintas não são o melhor combustível para o seu aerógrafo. O seu aerógrafo vai trabalhar com essa tinta
com uma certa dificuldade. Isso vai se refletir em algumas coisas, né? O mais característico, que é o que eu vejo as pessoas vindo comentar comigo quando elas me veem aerografando, é os controles de traço, as coisas que a gente consegue fazer sem precisar fazer máscara, as transações, sabe? Consegue fazer a roupinha do cara sem precisar mascarar o cara, mas isso usando as cintas automotivas. A pessoa reclama, eu não consigo fazer isso. Aí a primeira coisa que eu falo é, você não está usando a tinta certa, você está usando uma tinta à base d'água. E juntamente essas tintas, por terem uma dificuldade de atomização, os aerógrafos tendem a ter uma dificuldade de foco com esses traços, o que gera o overspray. O overspray é aquele respingo de tinta para além do foco do aerógrafo. Todo traço do aerógrafo sem isenção vai ter overspray, mas as tintas e as diluições certas geram menos overspray. Então, as coisas que demandam alta performance do aerógrafo são as coisas que saem prejudicadas com esse tipo de tinta. Como fazer traço, fazer pintura sem máscara, fazer camuflagem. Ou então, outro extremo da performance é fazer pinturas com alto brilho, né? Alto brilho não é o brilho lá no alto. Não, alto brilho são pinturas que brilham sozinhas, sem precisar de verniz. Tudo isso está relacionado com a baixa volatilidade, né? É a natureza da tinta. Isso também gera um problema de acertar a textura do aerógrafo, né? A textura da tinta. Você que já usou esse tipo de tinta no aerógrafo, você já percebeu que a diferença entre uma tinta que está muito grossa, entupindo demais o seu aerógrafo, para uma tinta que está completamente aguada e a tinta simplesmente não para em cima da superfície da sua peça? Já reparou que essa diferença, esse limiar é muito difícil? É gotinhas para cima ou para baixo do seu diluente e você perde a textura da tinta, tá? Isso está relacionado com a baixa volatilidade também. É muito difícil apurar o feeling dessa tinta. E o aerógrafo é uma ferramenta de feeling, né? É uma ferramenta que você usa no dia a dia, você não fica medindo, 3 ml disso, 4 ml disso, 5 gotas disso, 10 gotas disso. Não, isso aí não é aerografia, tá? Aerografia é feeling, você bota tinta no aerógrafo, você dá a primeira jatada e você fala assim, essa tinta tá fina, essa tinta tá grossa, tá? E esse acerto de feeling, esse acerto de textura com essas tintas é sempre muito complicado, tá? Somado a isso, eu coloco 2 problemas agregados que estão relacionados a isso. Tá? Existe uma diferença muito grande de comportamento dessas tintas entre as cores. Não vou nem pôr marcas diferentes, tá? Isso daí já está implícito, né? Existem muitas receitas desse tipo de tinta e cada marca vai ter um comportamento, às vezes se assemelha, às vezes se diferencia muito, tá? Mas sempre distinto um do outro. Mas mesmo dentro da própria marca, você vai usar tonalidades diferentes, você pega um preto, você pega um marrom, você pega um amarelo, você pega um branco. As tintas têm comportamento completamente diferente, de diluição, inclusive, de textura. As tintas, elas sofrem uma influência maior do pigmento delas em relação à sua formulação, tá? Então, se você já sentiu isso, saiba que é normal, é da natureza dessa tinta. Às vezes você gosta muito de usar um tipo de tinta, tem uma cor lá que você usa que encaixou no teu aerógrafo perfeitamente bem. Você pega a mesma linha de tinta, a mesma marca, de uma outra cor, e essa cor simplesmente não funciona no seu aerógrafo. Isso é normal, isso é da natureza desse tipo de tinta, tá? Isso também pode acarretar nos problemas de baixa cobertura, tá? Essas tintas, a hora que você acerta o tom, acerta o funcionamento delas no aerógrafo, você vai ter problemas de cobertura. Essa tinta não vai cobrir bem a superfície, vai sempre ter uma dificuldade de pintura, tá? Eu não vou nem elencar isso como um defeito, porque isso aí é uma característica. E essa característica, inclusive, você pode usar a seu favor quando você estiver fazendo, por exemplo, aquelas pinturas super realistas, né? Essa técnica de micropigmentação, né? Você faz uso dessa baixa cobertura da tinta, né? Você usa isso a seu favor, né? Então é uma característica. Mas se você quiser
pintar, por exemplo, uma roupa, uma peça, uma porta, tá? Esse tipo de tinta, essa natureza de tinta sempre vai ter aí uma performance inferior a outros tipos de tinta e vai ter essa diferença aí de comportamento variando conforme a pigmentação, conforme a cor da tinta. Outro grande problema desse tipo de tinta é o entupimento no aerógrafo. Essas tintas param no aerógrafo. Um dos motivos é o fato delas possuírem o aglutinante, né? Essa cola lá na frente vai ser o responsável de juntar tudo no lugar, né? O aglutinante, ele não sabe a hora que ele precisa funcionar, ele não entende o que é peça, o que é figura, o que é kit, né? Ele tem uma tendência de pegar em alguns lugares, né? Esse aglutinante também deixa a tinta mais difícil de ser limpa do aerógrafo, né? Esse tipo de tinta tem uma dificuldade maior de limpeza do aerógrafo do que uma tinta solvida, né? Às vezes tinta duco, com exceção de algumas cores, alguns pigmentos que são chatinhos de tirar, né? Tinta duco, cara, você corre thinner 2 vezes ali, limpa o copo com o papelzinho, o aerógrafo já tá pronto já, né? Essas tintas da base d'água não, essas tintas da base de água você precisa de um carinho, de uma atenção a mais, tá? Fazer algo que não é bom, que é desmontar o aerógrafo mais vezes para tirar certos esteróis, certos acúmulos que essas tintas geram, né? Tudo por causa do aglutinante delas, né? Faz ela ter esse tipo de tinta, é esse aglutinante que ela tem, esse promotor de aderência natural que ela tem dentro dela. E você soma essa tinta de baixa volatilidade, essa tinta que gruda nos lugares, né? Incluindo o aerógrafo. Essa tinta que é uma tinta mais pesada, contém mais sólidos que os outros tipos de tinta. A tinta que o aerógrafo tem dificuldade de pulverizar, de atomizar. Você junta tudo isso, existe mais uma camada gerada em cima disso tudo aí, que é a danificação do aerógrafo. Tá? Os aerógrafos que trabalham com tinta base d'água vão embora mais cedo. Tinta base d'água danifica o seu aerógrafo. E não é nem pela água, tá? Apesar que a água é um péssimo produto a ser colocado no aerógrafo. Não pelo não é que o aerógrafo vai se incomodar com a água, ele é resistente à água, né? Mas ele não é um bom combustível para o seu aerógrafo. Né? Inclusive a água pode gerar cavitação, tudo mais, o que vai deteriorando e minando o seu aerógrafo com o passar do tempo. Tá? Faz, por exemplo, baixar muito a durabilidade desses aerógrafos mais simples, né? Esses chineses white label que a gente tem por aí, né? Esses chineses tinta base d'água, eles têm uma vida útil muito reduzida. Talvez você gostaria de saber dessa informação antes de colocar sua tinta base d'água no aerógrafo de 2, 3, 5 mil reais que você tem aí. Se você está usando um aerógrafo de 150, talvez você não esteja tão preocupado com isso. E como que eu melhoro essa performance? Eu estou afirmando, dá para usar, é possível ter só esse tipo de tinta e ser feliz. Como que você melhora isso? Vamos lá, eu vou te dar algumas dicas. Primeira coisa, procure utilizar sempre solventes específicos ou solventes adaptados. O solvente mágico, a galera gosta, que é o vídeo mais assistido do canal, né? É o Chiquito ensinando a usar acrylex no aerógrafo, uma coisa que ele detesta. É o vídeo mais assistido do aerógrafo no canal. Mas as próprias marcas geralmente possuem os seus solventes específicos para uso da aerografia, tá? Preste atenção nisso, tá? Olhe com carinho para esses produtos. Tá? Eu gosto muito, por exemplo, de usar o Flow Improvement da Tom Colors como solvente, um pouquinho do solvente, bastante do Flow Improvement. Mas aí cada um vai ter seu jeitinho, tá? Mas por que é interessante? Porque o fabricante sabe deste problema de volatilidade e ele tenta relativizar esse problema criando solventes que somem alguma volatilidade a essa tinta para ser usada no aerógrafo. Tá? O fabricante está te falando assim, cara, você pode até usar essa tinta com água aí no seu pincelzinho, mas no aerógrafo eu tenho um negócio melhor para você, né? E eu
assino com os fabricantes da tinta. Evite usar essas tintas com água. Sempre dê uma olhada no solvente específico ou no solvente mágico do Chiquito, tá? Ou você quer uma gambiarra das boas, tá? Vidrex. Nossa, usamos Vidrex com Vallejo por anos e anos, não é? Funciona, né? Não é o melhor, mas pelo menos dilui tua tinta aí, volatiliza a sua tinta e ainda deixa a tua peça cheirosa, porque o Vidrex tem um perfuminho. Tente você mesmo melhorar a volatilidade da sua tinta. E tente também procurar tintas que possuam menos sólidos. Agora você sabe o que são os sólidos das tintas, já te ensinei num vídeo anterior, né? Como que são as tintas com menos sólidos, tá? Tintas brilhantes, é um caso de tintas com menos sólidos. Linhas específicas dessas marcas para aerografia, como a Vallejo tem, a Color, chama a da Vallejo? Air Color, Model Air, tá aqui, achei, Model Air da Vallejo, né? Se a linha de tinta que você está usando tem uma linha específica para aerógrafo, tá? Tente dar preferência para esse tipo de tinta quando você for usar o aerógrafo. Ou cores brilhantes, né? Pouca gente sabe que a tampa azul da Acrylex, que é uma tinta que a galera meio que foge dela, mas ela funciona melhor no aerógrafo do que a tampa verde, né? Porque ela é brilhante, então ela não tem carga, ela não tem a pasta fosqueante. Vocês que são jovens figureiros do século XXI, vocês não conhecem a experiência do século XX, que é ter que peneirar uma tinta numa meia de seda para remover sólido dela para você conseguir usar no aerógrafo. Vocês não viveram essa vida aí. Eu vivi, mas só um pouquinho, mas eu sobrevivi para vir contar para vocês terrores do passado. Dá para melhorar algumas tintas mesmo quando as tintas não são muito boas, né? Eu gosto, por exemplo, das Tom Colors. Algo que melhora muito algumas tintas é o medium brilhante, tá? O brilhante, não o fosco. O brilhante vai deixar sua tinta um pouco mais brilhante, mas ela vai funcionar um pouco melhor no seu aerógrafo. Algumas gotinhas junto com sua diluição. Isso funciona para outros tipos de tinta também, tá? E entenda que tintas metálicas, por exemplo, vão sempre trabalhar mal. Mesmo quando a tinta é boa, as cores metálicas trabalham mal no aerógrafo. Se a tinta é ruim, com cor metálica, então, né, se puder evitar, você vai ter menos dor de cabeça na sua vida. E os próximos dois itens que eu vou juntar num só são muito críticos e muito provavelmente é o que pega na vida de vocês. Pressão adequada e equipamentos adequados, tá? Para você usar tinta à base de água, tem compressor e aerógrafo certos, tá? E tenha certeza que aquele conjuntinho de R$300 que você usa, que você compra no Mercado Livre, não são o conjunto certo para extrair performance dessa tinta. Você precisa de pressão adequada. Uma das formas de você compensar a baixa volatilidade da tinta é aumentar a pancada, né? O aerógrafo usa pressão, ele usa pancada para atomizar uma tinta. Se a tinta é volátil, se a tinta é fácil de atomizar, qualquer pressãozinha que bate assim nessa tinta, ele atomiza, vai de boa, o aerógrafo funciona super bem, tá? Agora você está com uma tinta ruim, pesada, dura, que não quer se atomizar, você compensa na base do soco. Você vem e dá uma pancadona, né? 25, 30, 35 PSI, 40 PSI, 40 PSI atomiza qualquer tipo de tinta. E o teu compressorzinho de mesa que promete 15 tá fazendo 9 PSI. Então saiba que se você é uma pessoa que tá aí apanhando de Acrylex e não tá conseguindo otimizar o uso desse tipo de tinta no teu aerógrafo, saiba que o problema pode começar na raiz, pode começar no compressor. Você não tá tendo força para atomizar essa tinta, você não tá conseguindo dar a pancada que essa tinta precisa. E a gente vive numa era, eu não sei quem que tá ensinando isso pra galera, é a era de vamos usar baixa pressão no aerógrafo, a gente pintando com 5 PSI, às vezes o compressor gigante tá com 5 PSI, né? Tudo bem, tem a hora de fazer isso daí, tem uns efeitos lá, você fazer sparkling, que você baixa a pressão, tem umas tintas metálicas que funcionam melhor com pressão baixa, tem tudo isso aí, tá? Mas no dia a dia, cara, no dia a dia é pancada, no dia a dia, por isso que gente da aerografia como eu me encaixo, né?
eu tenho aqui um compressor assim, tamanho de um PC aqui, e tem outro do lado, assim, para dar backup. É pancada na tinta, tá? Tudo que a tinta não quer atomizar pela química dela, você compensa na pressão, você compensa na força. Tá? Ah, mas aí meu aerógrafo vai ficar muito agressivo, já vai sair muita tinta, vai sair junto jato de tinta. É aí que você precisa treinar a pecinha que segura o gatilho. Tá? Essa pecinha aqui tem muita responsabilidade. Você acha que é botar a tinta, abrir o dedo, soltar, largar tudo? Não é assim, tá? Essa pecinha tem muita responsabilidade e você precisa treinar bem essa daqui. Tá? E também existem os aerógrafos. Existem aerógrafos. Hoje existem os aerógrafos específicos para esse tipo de tinta. Não é qualquer aerógrafo. Tá? Os aerógrafos, para trabalhar com esse tipo de tinta, eles têm uma regulagem certa para compensar essas tintas ruins. Tá? E saiba que o aerógrafo de R$150 que você está usando aí, o chinês copiou de um aerógrafo dos anos 70, numa época que você usava nanquim e laca nitrocelulose no aerógrafo, tintas ótimas, qualquer aerógrafo funcionava. Mas isso faz parte do futuro. O mercado de aerógrafo está se adaptando a esse tipo de tinta. Então hoje você tem, dentro das linhas, você tem aerógrafos que foram já desenvolvidos, pensados, arquitetados para trabalhar com esse tipo de tinta mais pesado e te entregar algum tipo de resultado. Você quer exemplos? O Iwata Revolution é um aerógrafo que tem uma abertura grande, né? Ele, se eu não me engano, a agulha dele é 0,5, mas ele é um aerógrafo pequeno, então ele não é para você pintar a porta de geladeira. Ele tem uma arquitetura que foi repensada para dar mais fluidez a esse tipo de tinta. Por isso que ele é o Revolution. Por isso que ele tem esse nome. Porque ele está acompanhando a revolução das tintas à base de água no mundo. Né? Então ele tem uma arquitetura que é uma tendência para o futuro, que é compensar a baixa atomização das tintas, aumentando o fluxo, deixando o ar passar com mais facilidade e aumentando as cavidades do aerógrafo para essa tinta passar com mais facilidade. E aí você vai ser atomizado pela geometria específica lá da agulha, que também é repensada para atomizar essas tintas de baixa atomização. Outro exemplo são os galleries, principalmente os galleries da linha Mobius, parceiros aqui do canal também, assim como a Iwata. São aerógrafos que já pensam toda a sua arquitetura para aumentar o poder de atomização de tintas que não se atomizam tão fácil assim, através da facilidade, da uniformidade do fluxo e também de uma geometria mais precisa de bico, de agulha. Né? O Mobius 03 é um aerógrafo muito bom para esse tipo de tinta. O 02 também, mas eu prefiro o 03 para esse tipo de tinta, se comporta muito bem. A própria Hardy Steinbeck alterou a geometria e a arquitetura do seu produto mais conhecido, o CR Infinity, quando eles foram fazer a parceria lá com o Ângelo Giraldez, que é um aerografista de tinta à base d'água. Né? Não vou comentar nesse vídeo que ele estragou o gatilho do aerógrafo, eu já fiz esse vídeo, não vou pular essa parte, mas eles reequilibraram o aerógrafo deles para ser um Infinity que trabalha bem com tinta à base d'água. Como que eles fizeram isso? Uma geometria maior, né? Então o Infinity, que tradicionalmente era uma agulha 0,15, o Infinity do Giraldez vem com uma agulha 0,22, que dá maior fluxo, né? E também solta mais ar, ele se livra do ar com mais facilidade, justamente para melhorar a atomização desse tipo de tinta. Então já há sim no mercado aerógrafos especificamente pensados para esse tipo de tinta. Tá? Você ficou curioso, para dar umas pesquisadas nos preços. O mais acessível desses que eu falei aí é o Mobius 03. E essas tintas também estão se renovando. Isso eu não vou tirar isso delas também. Eu sempre digo que há 20 anos atrás era praticamente impossível usar esse tipo de tinta. Nenhum aerografista usava, só funcionava no folheto da Vallejo. Fora do folheto da Vallejo, ninguém conseguia usar isso no aerógrafo. Né? Hoje está diferente. Hoje é possível. Eu já fiz trabalhos inteiros. De vez em quando eu faço trabalhos inteiros só com esse tipo de tinta no aerógrafo.
vão me dando bem, vão me acostumando. A gente que vem dos tipos de tinta antiga, a gente precisa se aclimatar com algumas coisas. Para vocês que estão começando agora, talvez seja mais fácil, porque vocês não vêm com tantos vícios, vocês não vêm com tantas expectativas do aerógrafo. Mas hoje esse tipo de tinta já faz quase tudo que um aerógrafo consegue fazer. Elas ainda limitam a performance do aerógrafo, ainda impossibilita de fazer algumas coisas tradicionais de aerógrafo, que se você quiser fazer, você vai ter que melhorar seu tipo de tinta. Mas, ano após ano, essas barreiras vêm caindo. Eu percebo da minha experiência, da minha vivência, que a cada década, de 10 em 10 anos, há uma virada nessas tintas. Alguém aparece com alguma coisa nova, alguém aparece com uma nova resina, um novo solvente. Né? Cada década, esse tipo de tinta dá um salto evolutivo, coisa que não acontece com as outras tintas. Eu gosto de usar Duco, por exemplo. Tinta Duco é a mesma tinta desde 1930, ninguém mexeu nada na forma. Mas essas tintas não, essas tintas estão se adequando, os aerógrafos estão se adequando, os solventes estão melhorando, né? A formulação dos solventes está cada vez melhor, a preocupação com os sólidos, com os pigmentos, com os aglutinantes. Então, a tinta base d'água de hoje, ela ainda falta ali uns 25, 30% para ela chegar na eficiência máxima de um aerógrafo. Né? Mas já é possível ser feliz, você fazer essa aerografia aí sem atacar sua rinite, sem incomodar os vizinhos. Né? E bem que eu faço isso com a outra também. Né? Já falamos a respeito disso, não vou trazer nesse vídeo de novo. Eu mesmo acredito que o futuro está reservado para esse tipo de tinta, né? Mesmo porque eu sou o único que fala mal delas ainda, né? Mas no futuro a gente só vai ter esse tipo de tinta, elas vão estar ainda melhores, né? Então, talvez seja negócio você treinar e aprender esse tipo de tinta hoje, se preparando o que vai vir no futuro. Tá? E essa aula aqui já ficou longa demais, eu vou encerrar por aqui. Estou pensando ainda se eu vou trazer aqui no Aerotop a aula do solvente. Estou pensando, talvez seja a primeira aula ou não. Veremos. Aguardem. Esta aula acaba por aqui. Aproveita que você está aí, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade do filme. Vem assistir, ó, o Figurando tem live. O Blog do Chiquito está ao vivo todo dia. O Figurando tem sua live sextas-feiras, depois da pizza. Chiquito vem aqui fazer live de pintura de figura, praticar um pouco da pintura de figura ao vivo na companhia de vocês. Termino esse vídeo agradecendo padrinhos e madrinhas do Blog do Chiquito, galera que ajuda o canal, bota esse canal para funcionar. Esse e o outro, né? Figurando eu, Blog do Chiquito. Sem esses padrinhos maravilhosos, não conseguiríamos fazer vídeos longos, chatos, extensos e cansativos como esse aqui. Mas eu disse tudo que eu tinha para dizer. Todas as fichas foram lidas. Ponto final no vídeo de hoje. Vou ficando por aqui. Fiquem bem, fiquem em paz. Preparem suas tintinhas. Em breve, mais umas aulas. A gente começa a pintar nossa Joana Dark. Um beijo, YouTube. Até o próximo vídeo do Figurando. Fui!